Há alguns anos atrás, esse hacker aqui revelou algo terrível, algo que ele presenciou durante vários anos lá na Dark Web. Ele é um hacker que tem mais de 30 anos de experiência e disse que as coisas que estão lá na Dark Web são mais perigosas e preocupantes do que um arsenal nuclear. Bom, hoje então iremos mostrar para vocês o que esse hacker com mais de 30 anos de experiência revelou sobre a Dark Web. Se você acompanha o canal há algum tempo, você deve saber o que é a Dark Web. Ela é praticamente a parte obscura da internet, onde não existem regulamentações ou leis. Por lá, vários crimes são praticados, como roubo de dados, venda de produtos ilegais e tudo no pior do que você não consegue imaginar. A Surface é essa parte normal que todo mundo conhece da internet, onde tem os sites, o Google, o YouTube, Netflix, rede social, essas coisas. A Deep Web fica abaixo dessa superfície e para acessar essa web você precisa ter alguns softwares específicos e também um pouco de noção. Só que na teoria, a Deep Web não é necessariamente mais perigosa. As páginas dessa área da internet só ficam ocultas para proteger informações e também para não serem rastreadas ou sofrer algum tipo de censura, bloqueio. E chegando na Dark Web, é onde as coisas ficam realmente bizarras e podemos encontrar de tudo. Várias pessoas na internet já falaram sobre a Deep Web, a Dark Web e tudo o que existe por lá. Só que dessa vez vamos mostrar o que um hacker experiente que frequentava a Dark Web contou na internet. 2 anos atrás, um hacker que não quis se identificar deu uma entrevista ao canal do YouTube chamado Vice. Uma entrevista de aproximadamente 6 minutos. E segundo a própria entrevista, esse hacker tem mais de 30 anos de experiência neste ramo. E ele começa a entrevista dizendo como ele atuava como hacker. Então ele começa dizendo coisas como, por exemplo, caso eu queira hackear uma empresa segura, eu não vou entrar pela porta da frente, eu vou tentar hackear as pessoas que eu sei que trabalham lá, que têm acesso a essa empresa. Para dar, credibilidade ao que ele está falando, então, ele começou explicando algumas técnicas e dicas que ele usava para hackear. E ele também basicamente quis dizer que muitos hackers trabalham assim, hackeando as pessoas que trabalham nas grandes empresas. Pessoas que levam dispositivos pessoais para o prédio da empresa ou que trabalham mais diretamente com os sistemas de grandes empresas, vocês precisam ficar espertos, porque vocês, essas pessoas, são os principais alvos, segundo esse hacker. E ele disse que esse é um dos principais ataques na Dark Web, que vem crescendo muito, chamados de ataques de ransomware. É um crime cibernético que usa os arquivos pessoais da vítima como refém. E nisso é cobrado um resgate para restabelecer o acesso a esses dados. É basicamente um programa que invade um sistema coletando dados importantes para depois chantagear a empresa ou a pessoa com esses dados. E isso pode ser dados pessoais, dados íntimos, dados valiosos, dados, sei lá, alguma informação sigilosa ou algum arquivo, alguma coisa confidencial. E o hacker durante a entrevista demonstrou bastante preocupação com essa prática, que vem crescendo muito de um tempo para cá. Depois disso, ele continuou a entrevista explicando alguns tipos de hackers. Ele disse basicamente que existem 2 tipos de hacker, o Black Hat e o White Hat. O Black Hat é aquele que não segue nenhum tipo de código ético. É aquele cara que não tá nem aí pra nada, disposto a quebrar qualquer regra, qualquer lei para atingir o seu propósito. Esses galera são bem perigosos e não estão nem aí pra nada. Já os White Hats tentam seguir um certo código ético e eles tentam fazer as coisas para melhorar um bem maior. E esses, na teoria, estão vinculados pela lei. E segundo o próprio hacker anônimo da entrevista, durante um tempo ele era um Black Hat, um cara fora da lei. Mas depois de um tempo ele acordou para a vida, percebeu o mal que estava fazendo e agora, segundo o próprio, mudou para o White Hat. Tá, mas o que ele faz atualmente, então? Segundo ele diz que trabalha procurando vulnerabilidades, erros, falhas em sistemas que podem representar um risco significativo, caso haja algum erro. Ele também caça os criminosos que estão mirando os negócios onde ele trabalha. Negócios importantes como empresas, hospitais. Ele trabalha da seguinte maneira, ele fica observando os ataques, analisa e entende a infraestrutura usada pelos criminosos e assim ele faz meio que uma psicologia reversa, conseguindo descobrir de onde vêm os ataques, quem é que está atacando e tudo mais. E segundo ele, a maior parte da atividade de um hacking envolve olhar para os códigos e entender como eles são construídos e como eles podem ser invadidos. Dessa maneira, ele consegue inverter as coisas e assumir o controle dela novamente. É meio que observar uma falha e consertar ela. E depois disso, durante a entrevista, o hacker volta a demonstrar sua preocupação em relação aos ataques de ransomware. Segundo ele, essa técnica do ransomware é uma técnica de ataque que existe há muitos anos, há pelo menos uma década.